Olá, gente. Oitavo ano. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre coordenação do corpo, tá? De onde nós paramos na semana passada, tá bom? Bem, vocês vão abrir o livro de ciências lá na página 264, 264, que a gente vai falar das glândulas, tá? Que faz parte da coordenação do corpo, também auxiliando o sistema nervoso. Vamos lá. Sistema endócrino, capítulo 6, módulo 2. A gente vai ver hoje da página 264 até a página 282, sendo que as últimas são atividade de fixação, tá bom? Hoje nós concluímos o nosso módulo 2. Aí estão as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. Glândula pineal, hipófise, tireoide, timo, suprarrenais. O timo faz parte também da proteção do corpo, tá? Suprarrenais, pâncreas, ovário e testículos. Primeiro a gente tem que entender qual é a diferença de glândula endócrina e glândula exócrina. A exócrina, ela vai lançar por ductos substâncias fora da corrente do sangue, fora da corrente sanguínea, fora do sangue. Exemplo, glândula lacrimais, produz lágrima, sudorífera, produz suor, sebácea, produz o sebo, salivar, produz a saliva e assim vai. As glândulas endócrinas, elas produzem uma substância que cai na corrente sanguínea e ela vai fazer a circulação, o sangue vai circular no corpo todo e vai distribuir essa substância e que nós conhecemos como o hormônio, que são substâncias químicas lançadas no corpo pelas glândulas endócrinas. E cada hormônio tem uma função específica dentro do corpo, tá bom? Por exemplo, a insulina vai controlar o açúcar no sangue, a adrenalina vai ser como um alerta, vai ativar o alerta, né? A DH vai controlar a absorção de água no sistema urinário e assim vai. Então, o sistema nervoso central e periférico, eles fazem a coordenação do corpo, o comando do corpo, mas eles têm que estar associados também ao sistema endócrino, porque os hormônios, quando eles são lançados no meu corpo, no seu corpo, ele também vai coordenar funções do meu organismo. Tem também algumas glândulas que são mistas, elas vão fazer os dois papéis, endócrina e exócrina. Um exemplo é o pâncreas, e daqui a pouco a gente vai falar nele, mais precisamente as funções, o que acontece nele, mas ele tem a função tanto endócrina como a exócrina. Então, ele é uma glândula mista. Aí a gente tem a primeira que a gente vai ver, a primeira glândula endócrina, a hipófise. A hipófise é a tal, né? É a grandona, é a poderosa. Ela está localizada no centro da cabeça, logo abaixo do cérebro. Produz diversos hormônios importantes, entre eles o hormônio do crescimento. É considerada uma glândula mestre do nosso corpo, pois estimula o funcionamento também de outras glândulas endócrinas, como a tireoide e as sexuais. O excesso da produção desse hormônio causa o que a gente conhece como gigantismo, crescimento exagerado, e a falta desse hormônio causa o nanismo. Outro hormônio produzido também pela hipófise é o antidiurético ADH. O ADH é a substância que permite ao corpo economizar água na excreção, formação da urina. É um hormônio que controla a absorção de água, a formação de urina. Quando você abre seu livro, observa junto comigo, página 265. Aí tem um quadro embaixo que tem os hormônios e a função, a ação dele no corpo humano. Acompanha comigo. Tem o GH, que é o hormônio do crescimento, produzido pela hipófise. Todos que eu vou falar, né, são produzidos pela hipófise. O nome está dizendo, ele vai agir nos ossos, nos músculos, vai estimular o crescimento. Hormônio estimulante da glândula tireoide, a gente chama de TSH, estimula a produção e secreção de hormônio da tireoide. O hormônio folículo estimulante FSH. Na mulher, esse hormônio age sobre o ovário, onde há a produção de gameta, o óvulo e outros hormônios.
Nos homens, o FSH estimula a produção do espermatozoide dentro do testículo. O hormônio luteinizante, também LH. Nas mulheres, esse hormônio estimula o ovário a liberar o ovócito, o gameta feminino, e a produzir determinados hormônios. No homem, o LH estimula o desenvolvimento do testículo e a produção de hormônios secretados por esse órgão. Prolactina, a gente lembra de leite. Esse hormônio associado a outros estimula a produção do leite nas glândulas mamárias para amamentar o bebê. Ocitocina tem a ver com parto. Toda vez que uma mulher entra em trabalho de parto, geralmente é colocado no soro esse hormônio, porque vai estimular o parto, acelerar o parto, aumentar a contração uterina. Estimula a liberação também do leite na glândula mamária. E o último hormônio antidiurético, ADH, que a gente falou agora, age sobre os rins, nos quais estimula a reabsorção de água. Como consequência dessa reabsorção menor, o volume de urina é formado. É uma coisa... Todos esses hormônios que eu falei são produzidos pela hipófise, tá? É uma coisa interessante também sobre esse hormônio ADH, antidiurético, é que quando uma pessoa bebe bebida alcoólica, em geral, a pessoa ela começa a urinar muito. Não sei se você já notou, porque o álcool ele inibe a ação desse hormônio ADH no sangue. Então, a pessoa que está tomando alguma bebida alcoólica, quanto mais ela bebe a bebida alcoólica, mais o rim dela tem dificuldade em absorver a água e formar urina. E aí a pessoa perde um pouco o controle urinário e começa a urinar muito. Daí no outro dia ela está com muita sede porque ela desidrata, né? Dá dor de cabeça e tudo mais. Você vai fazer a leitura da página 267 e responder as questões A e B, que fala sobre o sono, tá? O sono ele é muito importante. Primeiro porque ele estimula o crescimento também, tá bom? Tanto na infância como na adolescência, que é quando, há uma maior liberação desse hormônio para o crescimento. A tireoide, localizada no pescoço, ela produz hormônios como a tiroxina, calcitocina, triodotironina. A calcitocina está relacionada com a formação dos ossos. Os hormônios tiroxina, conhecido como T4, e triodotironina, conhecido como T3, atua na regulação do metabolismo do corpo e com outros hormônios também estimula o crescimento e desenvolvimento do organismo, em especial o sistema nervoso. A tiroxina é um hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, na manutenção do peso, calor corporal, crescimento, ritmo do coração, ritmo cardíaco. Tem duas doenças que afetam muito a tireoide, o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. O hiper, o nome está dizendo, é aumento. O hipo, diminuição. O que é o hipertireoidismo? É um trabalho acentuado da tireoide. A tireoide vai trabalhar mais. Ou seja, é um funcionamento exagerado da tireoide. Acelera todo o metabolismo, o coração bate mais rápido, a temperatura do corpo fica mais alta, a pessoa emagrece porque gasta mais energia. Esse quadro favorece o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares, pois o sangue circula com muita pressão. Se não tratado, pode provocar até o surgimento do bócio, que aparece no teu livro no final da página 268. O bócio, que é esse inchaço no pescoço. Não confunda com papeira, é bem diferente de papeira. O hipotireoidismo, diminuição, é quando a tireoide trabalha menos e produz menos tiroxina, menos hormônio. Assim, o metabolismo se torna mais lento, algumas regiões do corpo ficam inchadas, o coração bate bem mais devagar, o sangue circula mais lentamente, com dificuldade. A pessoa gasta menos energia e tende a ficar maior, mais gorda, engordar. E as respostas físicas e mentais tornam-se mais lentas. Se não for tratado também, pode ocorrer o bócio também nos dois casos.
A paratireoide produz um hormônio chamado aparatormônio. São 4 pequenas glândulas localizadas atrás da tireoide. Esse paratormônio atua na regulação da absorção dos sais de cálcio, atua na coordenação de processos de formação e modelamento dos ossos, tem tudo a ver com os ossos, além de influenciar na coagulação do sangue e também na contração dos músculos. O sal iodado, no início do século XX, no Brasil, muitas pessoas tinham o bócio, que eu falei agora há pouco para você, principalmente pela falta do iodo na alimentação. E aí, entre as décadas de 1950 e 1970, o governo brasileiro instituiu lei que obrigava os fabricantes de sal a colocar iodo no sal. E até hoje funciona assim. O sal refinado que nós compramos é iodado, ele leva iodo. Então, toda vez que você se alimenta e bota um pouquinho de sal, você está colocando um pouco de iodo também na alimentação, evitando o bócio. Tá bom? Continuando, a gente vê outra glândula endócrina suprarrenais, que está localizado em cima do rim, em cima de cada rim. Então, elas situam-se acima dos rins, produzem hormônios importantes como cortisol e adrenalina. O cortisol atua na regulação de várias reações químicas do metabolismo, coordena respostas do nosso organismo para enfrentar a situação de alerta ou estresse. O cortisol também regula a atividade relacionada à defesa do corpo e também age como anti-inflamatório. Outro hormônio como a adrenalina, ele atua na parte simpática do sistema nervoso, induzindo o corpo humano em algumas situações de perigo, de alerta, que o corpo precisa reagir. Prepara o corpo para a ação, né? Ele causa adrenalina, taquicardia, dispara o coração, né? Aumenta o batimento do coração, aumenta a capacidade de correr, de se exaltar em situação tensa, aumenta a frequência respiratória também, a glicose no sangue, o açúcar no sangue, que libera mais energia para a célula, e também atua gerando contração dos vasos sanguíneos da pele, de modo que o organismo envia mais sangue para o músculo esquelético. Por isso que a gente tem a sensação de ficar pálido de susto ou também gelado de medo, né? Em situações de perigo, de estresse. Aí é o pâncreas, né? Uma glândula mista que produz insulina e glucagon. O pâncreas é mista porque é exócrina e endócrina. Quando ela é exócrina, ela lança suco pancreático no sistema digestório, auxiliando na digestão. E quando ela é endócrina, ela lança 2 hormônios no sangue, insulina e glucagon. A insulina controla a entrada de glicose na célula de açúcar, onde será utilizada na liberação de energia, e o armazenamento no fígado na forma de glicogênio. A falta ou a baixa produção de insulina provoca o diabetes, uma doença grave, tem vários tipos, tipo 1, tipo 2, que podem ou não ser preciso fazer insulina injetável. Doença caracterizada pelo excesso de glicose no sangue, que a gente chama de hiperglicemia. O glucagon, ele é o contrário, ele funciona de maneira oposta à insulina. Quando o organismo fica muitas horas sem se alimentar, a taxa de açúcar no sangue cai muito e a pessoa pode ficar hipoglicêmica, pode ter hipoglicemia, diminuição de açúcar no sangue, que gera a sensação de fraqueza, tontura e até desmaio. Nesse caso, o pâncreas produz o glucagon, que age no fígado estimulando a quebra do glicogênio em moléculas de glicose. Por fim, a glicose é enviada para o sangue, normalizando a hipoglicemia. Certo? Está na página 271, o pâncreas. Tá? Embaixo, na página 271, tem um texto interessante falando sobre a diabetes. Diz assim, olha, lá no começo a gente vai fazer uma leitura, acompanha comigo. 271. A diabetes é uma doença que se caracteriza por altas concentrações de glicose no sangue, provocando alguns sintomas, como aumento de produção de urina, sede excessiva, demora na cicatrização de ferida, perda da visão e problemas no sistema circulatório sanguíneo, que muitas vezes levam à necessidade de amputação dos membros. Existem 2 tipos de diabetes, que a gente vai ver, vamos falar aqui. Cerca de 90% dos quase 350 milhões de pessoas no mundo que apresentam diabetes sofrem a doença do tipo 2,
que geralmente começa a causar problemas aos 40, 50 anos. E está associada a fatores que dificultam a regulação de glicose no sangue, como o excesso de peso. No Brasil, 12 milhões de pessoas são portadoras da doença, sofrem da diabetes tipo 2. Por razão desconhecida, no entanto, a incidência de diabetes tipo 1 vem aumentando também globalmente. A diabetes tipo 1 e tipo 2 partilham o mesmo efeito básico, incapacidade de regular a insulina para impedir que os níveis de açúcar do sangue aumentem demais. A diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Neste caso, o organismo ataca as próprias células, destruindo sua capacidade de produzir insulina. Na diabetes tipo 2, tecidos que precisam de insulina para obter glicose, como os do fígado, músculo e gordura, tornam-se resistentes à sua presença. As células produtoras de insulina respondem, produzindo inicialmente mais hormônio que o normal e depois diminuindo a capacidade de controlar o excesso de glicose no sangue. Em muitos casos de diabetes, o médico pode indicar ao paciente a aplicação de insulina sintética. Ela pode ser encontrada na forma injetável ou na forma inalável. No caso do tipo inalável, ao chegar ao pulmão, a insulina é absorvida e transportada pelo sangue às diversas partes do corpo humano. Aí a gente vê as duas últimas glândulas endócrinas, testículos e ovários. Fazem parte do sistema reprodutor, também masculino e feminino, e são glândulas endócrinas, tá? O testículo, ele faz parte do sistema genital masculino, mas ele também secreta um hormônio muito importante, que é a testosterona. Esse hormônio testosterona estimula a produção de espermatozoide e também o desenvolvimento de característica masculina, como a voz, os pelos do corpo, né, a barba, aparecimento de barba, crescimento de órgãos, tudo faz parte, tudo é comandado por este hormônio. Na mulher, os ovários vão produzir o hormônio também estrógeno, outros tipos de hormônio muito importante, é produzido no ovário, que é o estrógeno e a progesterona. O estrógeno ele estimula o desenvolvimento dos órgãos genitais femininos e as características femininas, como crescimento do seio, alargamento do quadril, crescimento de pelos, região pubiana, né? Voz, características femininas. A progesterona prepara as glândulas mamárias para a produção do leite e também, junto ao estrógeno, prepara o útero para a gravidez. Então, os dois também são endócrinos porque também produzem hormônios que são lançados no sangue. Meus amores, aí vocês vão fazer as atividades, tá? Da página 273 até a página 282, tá bom? Terminamos o módulo 2, mas nós vamos fazer a correção do livro, de todas as atividades e vamos começar a fazer revisão de conteúdo, tá bom? Não se esqueça de fazer as atividades, que a gente vai estar fazendo as correções na próxima aula. Um beijo e até depois!